Memória.doc, pela TV Assembleia. Hoje nós estamos conversando com a historiadora, professora do Departamento de História da UFPB, professora Regina Célia, e falando sobre a história da população indígena da Paraíba. Professora, eu queria... qual o nível, assim, de civilidade dos índios aqui na Paraíba? Então, hoje a gente reconhece, né, do ponto de vista histórico, historiográfico, embora na sociedade isso não seja tão claro, que os povos indígenas, eles eram e continuam sendo protagonistas da história. E que tinham saberes e têm saberes que foram fundamentais para o estabelecimento do que somos nós. Né? O que é ser brasileiro hoje tem muito a ver com esses povos originários dessa terra. E não se resume a palavra ou alguns hábitos alimentares, etc. e tal. Não, nós temos uma série de condutas que expressam, né, esse contato que a civilização branca teve com a civilização indígena e com a civilização africana, né, e todos os outros povos, né, que chegaram e que formaram os que nós somos. Nós somos um pouco europeus, indígenas, africanos, Isso, né? Nós somos mestiços. Mestiços. E mestiços culturalmente também, não apenas do ponto de vista do fenótipo. Né? Sim. Nós somos uma cultura mestiça e isso faz de nós uma especificidade. Os nossos hábitos alimentares, comportamentais. Nossos hábitos comportamentais. O Padre Vieira, eu gosto muito dessa passagem de um dos sermões do Padre Vieira, lá no século XVII, que ele comparando os povos originários da América com os povos originários da Ásia, no esforço da catequização, ele dizia: catequizar os asiáticos é uma tarefa muito difícil. Eles são como estátuas de mármore. Né? Você demora para dar forma, mas quando dá forma é para sempre. Os povos indígenas no Brasil são diferentes. Eles são como esculturas de murta, que é aquela plantinha dos jardins, né? Que você tem que estar sempre aparando. São fáceis de esculpir, mas são difíceis de manter. Porque os povos indígenas, eles se abrem muito. Né? Os povos indígenas, eles receberam, a cultura deles era uma cultura que incorporava o outro, que não recusava o outro. Então isso é muito presente entre nós. Nós somos um povo que é muito aberto ao novo, que é muito aberto ao estrangeiro, que é muito aberto ao novo conhecimento. Isso é uma grande característica do povo brasileiro, que é tipicamente indígena. Os índios sempre foram assim. Eles eram assim, claro, que aí tem... Hoje... Ainda são. Nós somos uma cultura muito plástica, nesse sentido, né? Uma cultura que é receptiva, uma cultura que gosta do contato com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Nós não somos um povo fechado, pelo contrário. A gente até é muito invasivo, às vezes, porque a gente é muito, como se diz popularmente, dado, né? A gente é um povo muito dado. Isso é uma característica das tradições dos povos tupi. Professora Regina Célia, me tira uma dúvida aqui, que eu às vezes fico lendo e nessas leituras a gente começa a observar uma coisa. O pessoal do Rio Grande do Norte, são os nossos queridos papas girimuns, como nós chamamos aqui, são chamados também de o povo potiguar. Esse povo potiguar é potiguar dos potiguaras? Sim. Os potiguaras índios também andaram por lá? Com certeza. Os potiguara, eles controlavam todo esse território. Ah, sim. No século XVI, quando os europeus chegam, os potiguara controlavam o território, como eu disse, da ilha de Itamaracá até o Jaguaribe, passando pelo Paraíba, pelo Mamanguape, pelo Potengi, até o rio Jaguaribe, lá no Ceará. Né? Então, no processo da ocupação, a Paraíba foi fundamental para se conquistar o norte, para se conquistar o Ceará. E para conquistar a Paraíba, eles precisaram, antes dos portugueses, conquistar o Potengi, porque a resistência dos potiguara do rio Paraíba foi enorme. Os povos potiguara eram conhecidos no século XVI, o Varnhagen, que é um dos maiores historiadores brasileiros do século XIX, diz que os potiguara eram o povo mais guerreiro. Aliás, quem diz isso está no Sumário das Armadas, o povo mais guerreiro e mais poderoso que existia no Brasil naquele momento. Eles existiram muito, se calculava em torno de 20 mil, uma população de 20 mil pessoas nessa região.
Então, para conseguir conquistar o Rio Paraíba, eles tiveram que conquistar o Rio Potengi, e as forças vieram em combinação, né? Mas principalmente de Pernambuco. Então, o que acontece? Na medida que esses potiguara vão sendo conquistados, eles vão sendo empurrados, expulsos. E aí, no Rio Grande do Norte se concentrou a maior parte deles. Daí, Eles foram massacrados em algum momento da várias história. vezes, mas não desapareceram. Mas não desapareceram. Isso é muito importante. Eles desaparecem dos livros de história, porque assim, é interessante a gente ver nos livros dos historiadores o que acontece. Você tem os povos potiguara nesse momento da conquista, 1585, depois os povos potiguara lutando na guerra contra os holandeses, 1630, 1654, e aí depois que os holandeses são derrotados, os potiguara praticamente desaparecem dos livros de história e só voltam a reaparecer nos anos 60, 70, 1960, 1970, quando passam a lutar pela demarcação das terras indígenas que hoje existem, né, que eles têm, o território indígena de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Então há um hiato aí de, digamos, mais de 200 anos em que os potiguara desaparecem da história, como se eles nunca tivessem, como se eles tivessem sido eliminados. Este silêncio histórico talvez dificulta muito o conhecimento dos historiadores hoje sobre a história deles? Esse é o grande desafio que os historiadores hoje têm para trazer para a sociedade a história desses povos que são super importantes na nossa formação e que nós conhecemos pouco. Né? Aquilo que eu estava dizendo antes, não só porque o que chegou deles até nós veio através da leitura do vencedor, mas porque como eram povos que não tinham uma escrita sistematizada, né, nós só podemos conhecer a sua história mais antiga através dos vestígios arqueológicos e das tradições orais. E nesse pouco que a senhora fala, por que tanto conhecimento assim? Como foi que a senhora conseguiu tanta coisa dos potiguara? A gente, na verdade, a gente fala assim, tem muitas lacunas, mas há também muitos estudos fantásticos que foram feitos por diferentes cientistas, né, diferentes estudiosos, por diletantes também ao longo do tempo. A historiografia indígena no Brasil, desde a década de 1970, especialmente desde 1980, mais ou menos, ela tomou um impulso, um vigor imenso. Hoje é um dos ramos da historiografia brasileira que mais se desenvolve. Por quê? Porque desde a Constituição de 1988, quando foi dado pela primeira vez na história o direito aos povos indígenas existirem como povos indígenas, né? Os historiadores foram demandados pelo próprio movimento indígena a dar respostas às perguntas que eles tinham. Né? E aí a gente teve que começar a fazer pesquisa. E pesquisar, e novas fontes foram encontradas. Um outro momento muitíssimo importante foi nos anos 2000, quando, por ocasião dos 500 anos, da comemoração dos 500 anos, foi criado o projeto de resgate Barão do Rio Branco, em que pesquisadores do Brasil inteiro foram para os arquivos portugueses, levantaram em Portugal e digitalizaram em Portugal a documentação sobre a colônia. Isso nós temos hoje em CD, temos em DVD, né? Mas nem CD, né? Agora é DVD. DVD. Né? Temos em DVDs, então hoje tem muita gente usando essa documentação para pesquisar, né? E para produzir novos estudos. A arqueologia também se desenvolveu bastante, a forma de pensar a cultura indígena mudou. Então, a gente pode dizer que dos anos 1980 para cá, muita coisa nova tem aparecido. É um ramo interessantíssimo. Ainda há pouco a gente falava aqui, a senhora citava o nome Poti, a importância dele, não é? Isso. E me fale sobre isso. Então, esse é um dos personagens mais assim, emblemáticos da história indígena do Brasil. Eu estou tentando escrever sobre o período holandês, né, na Paraíba, porque nós temos alguns, assim, nossa história é muito marcada ainda por aquela ideia de que nós precisamos ter heróis. E os nossos heróis quase sempre são heróis brancos. Sim. Né? E nós temos heróis de outras etnias que na verdade são importantes não porque eles eram um indivíduo, mas porque eles expressam sociedades, eles expressam sistemas culturais, políticos. Então, por exemplo, nós temos Zorobabé na história da Paraíba, que talvez seja o nome de um líder indígena que nunca ninguém tem ouvido falar. Mas foi um dos chefes potiguara mais importantes do início do século XVII. É um dos que mais resistiu à conquista portuguesa, que é um personagem fantástico. Mas quem é o Poti? Não vou falar do Zorobabé, porque esse é outro papo. Zorobabé, isso aí eu vou depois, mas em outra oportunidade vamos conversar. Com certeza. Zorobabé merece. Merece, né? Merece um programa. E o Poti merece mais do que ele?
Ambos merecem. Não, na verdade, assim, quem é o Poti? Né? O Poti foi, em 1625, os holandeses expulsos da Bahia vêm para a Baía da Traição para se recuperar, para poder fazer a travessia oceânica de volta para a Holanda. E encontram na Baía da Traição o povo potiguara, que está já derrotado pelos portugueses, mas lá estabelecidos. E acabam levando para a Holanda alguns jovens potiguara que moravam na Baía da Traição. Dentre eles vai o Pedro Poti. Pedro Poti. Que era primo do Felipe Camarão. Felipe Camarão é de uma aldeia potiguara situada na capitania de Pernambuco. Ele era um potiguara? Era um potiguara, mas situado, já cristianizado, católico, de uma aldeia na capitania de Pernambuco. O Pedro Poti e esses outros que vão para a Holanda com essa expedição, se tornam, na Holanda, protestantes, calvinistas. E eles ajudam, eles fazem parte da preparação da ocupação que os holandeses vão fazer das capitanias do norte em 1630. Sim. E eles vêm com os holandeses em 1630, quando os holandeses ocupam Pernambuco, depois Paraíba, o Rio Grande, o Ceará. E o Poti se torna o líder das forças potiguara, aliados dos holandeses. Vamos parar um pouquinho, para daqui a pouco a gente falar mais sobre o Poti, não é isso? Okay. Sobre a liderança dele. Apenas rapidinho, voltamos daqui a pouco com a parte final do nosso Memória.doc, hoje conversando com a historiadora Regina Célia, professora da Universidade Federal da Paraíba.